Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. E nesta indicação de livro, vou indicar o livro O que há além da morte. Este é um livro de Charles Webster Leadbeater. Bom, Leadbeater foi sacerdote da Igreja Anglicana, bispo da Igreja Católica Liberal, maçom e uma das mais influentes personalidades da sociedade teosófica. Ele é considerado um dos maiores clarividentes dos últimos tempos e dedicou sua vida investigando, escrevendo um legado de uma vasta literatura espiritualista, contendo temas como plano astral, plano mental, corpo astral, corpo mental, os planos extrafísicos e, é claro, vida após a morte, falando sobre livros sobre os mestres e a senda, auxiliares invisíveis, entre muitos outros livros. Porém, como todo ser humano, ele também está sujeito a erros, tais como o que ocorreu com relação a Krishnamurti. Krishnamurti foi um indiano no qual ele observou a aura e imaginou que seria uma pessoa. Na época ele era apenas uma criança, e Leadbeater imaginou que seria uma pessoa que seria portadora de uma consciência que iria fundir na de Krishnamurti, e seria aí como se fosse assim um novo, entre aspas, um novo Jesus, vamos dizer assim, que iria guiar a humanidade, vamos dizer assim, no caminho. Porém, estava errado. Krishnamurti dissolveu toda aquela religião, aquela questão que criou em torno dele. Mas assim, não devemos, na minha opinião, desfazer de toda uma obra, de uma vida inteira por conta de um engano. Então eu acho que a gente tem que analisar as coisas separadamente e saber que a gente não pode, na minha opinião, nós não devemos endeusar nenhuma personalidade, seja ela teosófica, espírita, Rosa Cruz, espiritualista. Todo mundo constrói coisas boas e coisas ruins. Nós somos aqui todos medianos, senão não estaríamos encarnados aqui no planeta Terra, Então esse é só um adendo para você que está assistindo o vídeo e vai julgar de maneira a dizer, por exemplo, Leadbeater errou com Krishnamurti, tudo que ele escreveu está errado. Eu acho que não é bem assim. A gente tem que analisar, e não é por conta de um erro que a gente vai desfazer de toda uma obra. Isso acontece também, ao meu ver, com Valdo Vieira. Teve coisas que, na minha opinião, ele não acertou. Mas não é por isso que eu vou deixar de ler os livros, que eu vou deixar de assistir algumas palestras dele, Então, eu penso que a gente tem que analisar as coisas e ponderar, Sempre utilizando do crivo da razão, do bom senso, da análise, do raciocínio. Continuando, depois desse parênteses, Leadbeater desenvolveu as suas atividades, as suas faculdades extrafísicas, tais como, principalmente, a clarividência. Então ele, através da yoga, ele desenvolveu a clarividência a ponto de realizar diversas pesquisas de uma maneira seguindo uma metodologia praticamente científica, vamos dizer assim, Ou seja, tinha observações, descrições, hipóteses, teorias com base em testes e tudo mais, que ele realizou nessa questão metafísica, escrevendo diversos e ótimos livros como este, O que há além da morte. Provavelmente estarei indicando outros de Leadbeater, E mesmo com tanta capacidade espiritual e brilhantismo, ele escreve muito bem, com uma didática muito boa, escreveu diversos livros. Ele viveu toda uma vida humilde,
e morreu paupérrimo em haveres, né? Porém, riquíssimo em sabedoria. Então vou falar um pouquinho aqui sobre este livro, para vocês terem uma noção. Ele já é um pouco velhinho aqui, mas vocês encontram em sebos, né? Não sei se ele está ainda sendo editado, mas ele começa o livro comentando sobre o significado da morte, né? Muitos têm a ideia de que a morte é o fim, então ele questiona esse significado. Com relação, por exemplo, ao ensinamento católico, ele fala sobre a verdade relativa ao purgatório, as orações aos mortos, o terror à morte. Então ele faz bastante questionamentos aqui nesse significado da morte que nos fazem refletir com relação a isto. Depois ele comenta sobre as provas da sobrevivência. Inclusive atualmente temos aí na mídia uma pessoa oferecendo milhões aí para quem provar para quem realizar uma prova da vida após a morte, né? E ele começa comentando sobre a ignorância arrogante. Olha só que interessante, né? Aí depois ele fala sobre o espiritismo, sobre aparições e por aí vai. Então ele comenta sobre erros religiosos, nossa atitude perante a morte, né? Então ele fala sobre a educação da clarividência, né? Então ele fala sobre a clarividência também. Ele fala, por exemplo, alguns exemplos da vida astral. Então ele fala, inclusive, temas relacionados com a projeção astral. Ele fala sobre o ambiente astral, sobre a expansão da consciência, sobre a obra dos auxiliadores, né? Em alguns estudos projetivos a gente fala sobre amparadores extrafísicos ou mentores, né? Aqui ele fala sobre auxiliadores, auxiliares invisíveis. Fala sobre a mortalidade infantil, né? No caso abordando aqui a morte prematura. É bem grande o livro, né? Para vocês terem noção, o livro tem quase, vamos dizer, 350 páginas. Então ele fala sobre visitas astrais, visitas antes da morte, formas pensamento, aparições anunciadoras da morte, os que voltaram para auxiliar, os necessitados de auxílio, os presos à terra, né? Tem essas terminologias um pouco da época que o livro foi escrito, que é um livro bem antigo, provavelmente aí até 100 anos atrás, aí, né? Porque os escritos de Leadbeater é bem do início da Sociedade Teosófica, né? Ele foi uma das personalidades mais influentes na Sociedade Teosófica, nessa questão de pesquisa, de clarividências, de escrever livros espiritualistas, clareando temáticas metafísicas, espirituais. Então ele fala sobre essa questão, fala sobre assombrações, fala sobre fenômenos espíritas, algumas experiências pessoais dele, aborda inclusive diversos fenômenos como materializações, né? Então é um livro muito interessante. Então é um livro muito interessante que eu recomendo a todos aqueles que gostam de espiritualismo, né? E que querem se aprofundar um pouquinho nessa questão da vida após a morte, escrito por uma pessoa clarividente, né? E membro da Sociedade Teosófica, que é uma das linhas espiritualistas, vamos dizer assim, clássicas. Muito bem, pessoal, fico por aqui então. Até a próxima indicação.